proferiram contra si mesmos quando crucificaram o Cristo. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Os próprios judeus declararam essa maldição contra eles próprios. E veja aí 2000 anos de história mostrando isso. Mateus 27 e 25. Mais uma profecia que se tenta provar já ter se cumprido com a fundação do Estado de Israel em 1948 é Ezequiel 34, de 11 a 15. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e passarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Seria muita ingenuidade achar que o Senhor rejeitado, que foi rejeitado e morto pelos judeus, traria o seu rebanho disperso, em rebelião, ainda rebeldes, e os colocaria nessa condição de rebeldia na terra prometida e os apacentaria em bons pastos, num bom redil, em pastos gordos nos montes de Israel, sem antes castigá-los e peneirar dentre eles o vil. Quer dizer que o Senhor, o bom pastor, está hoje apacentando Israel e eles nem sequer sabem disso? A continuação da passagem profética diz: suscitarei sobre elas, sobre as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Versículo 23, esse. Esse um só pastor, quem é? Jesus, o Messias, que permanece hoje rejeitado e até hostilizado pelos judeus. Pergunte a um judeu quem ele acha que é Jesus, e ele lhe dirá que é o filho bastardo de Maria com um soldado romano. É isso que o judeu pensa de Jesus. A continuação da profecia traz coisas como: e farei com elas, com as ovelhas, uma aliança de paz e acabarei com as feras da terra. O que é uma clara alusão ao reino milenial de Cristo na terra e não a essa condição de instabilidade em que os judeus hoje se encontram, protegidos pelo dinheiro que guardam nos bancos norte-americanos e pelas armas e proteção que os Estados Unidos oferecem a eles. Outra profecia, Jeremias 31:10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Mais uma vez, aqui é da volta de Cristo para reinar que a passagem está falando, a profecia está falando. Não da fundação do Estado de Israel em 1948. Basta você ver a sequência dos eventos que descreve todas as benesses do reino milenial de Cristo e de um povo em submissão ao seu Messias, o que hoje não é o caso. Alguns gostam de aplicar Levítico 26 como prova de realização da profecia, em virtude da extrema habilidade do moderno Israel nas suas guerras, muitas vezes subjugando seus inimigos, mesmo estando em uma aparente condição de inferioridade. Eu não chamaria de condição de inferioridade um país que anda sempre com um guarda-costas do tamanho de um guarda-roupa, como é os Estados Unidos, como são os Estados Unidos. Além de ter o maior acervo de mentes brilhantes da história, os judeus. Sim, eles são os mais inteligentes do mundo. Nós não devemos nos esquecer de que o ateu Einstein era judeu. Sim, ele era ateu, Einstein. Uma coisa que os judeus aprenderam com 2000 anos de exílio foi onde investir os seus esforços. Ou seja, em coisas fáceis de levar na hora da perseguição. Por isso você encontra tantos judeus intelectualmente superiores em ciências e artes, pois eles tradicionalmente investem em conhecimento. Na impossibilidade de se fugir de um país de mãos vazias, nada melhor para se levar na bagagem, para recomeçar, do que o cérebro. Levar conhecimento, não precisa carregar, não tem peso. Do ponto de vista material, os judeus também sempre foram grandes investidores em diamantes, uma riqueza de alto valor, porém pequeno peso, pequeno volume, fácil de carregar, dá para levar na aba das calças.
na barra das calças, na aba do vestido. Mas vamos à profecia de Levíticos 26, que muitos dizem ter se concretizado nas guerras travadas por Israel para conquistar seus territórios depois de 1948. A profecia diz: E perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Levítico 26, 7 a 8. Os judeus gostam muito dessa passagem. O que aqueles que usam esta passagem não percebem é que antes Deus estabelece as condições para Israel ter toda essa destreza na batalha. E a batalha vem de Deus, não das habilidades naturais dele. Veja as condições. Condicional, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também, também darei paz na terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, pela vossa terra não passará espada. Levítico 26, de 3 a 6. O leitor sincero logo perceberá que 5 de vós perseguirão a 100 deles é algo sobrenatural e decorre da obediência aos mandamentos de Deus, o que não é absolutamente o caso dos judeus atuais. A passagem também deixa claro que está falando do período que precede imediatamente o estabelecimento do reino milenial de Cristo, quando Deus fará cessar os animais nocivos da terra e esta nunca mais será atacada. Finalmente, outra passagem usada pelos simpatizantes da ideia da profecia ter se cumprido em 1948 é Deuteronômio 30, de versículos 3 a 5, que fala da prosperidade de Israel. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais se espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e a possuirás e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Mais uma vez, o leitor sincero da profecia e que sabe dividir bem, repartir bem a palavra da verdade, não se deixará levar pelo oba-oba dos livros de sensacionalismo profético, dos sites e mistérios e profecias, e verá que a promessa é precedida de uma conversão real ao Senhor, porque diz assim: e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz. É isso que vem antes. E aí vem também os alertas condicionais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, Deuteronômio 30, versículo 10. Acaso você considera aquele povo que hoje forma o Estado de Israel convertido ao Senhor de todo o coração e de toda a alma? O mesmo povo que entregou Jesus à morte, entregou o Messias deles à morte, que cuspiu no rosto deles, que arrancou sua barba, que o coroou de espinho, que pregou suas mãos. Para finalizar, eu quero dizer que durante anos eu acreditei nessas passagens como se fossem o cumprimento das profecias de 1948. E eu usava até para evangelizar, usava essas passagens, tentando por meio delas provar às pessoas que a Bíblia estava se cumprindo. A intenção era boa, mas eu não entendia. A aplicação bíblica era incorreta. Muito do descrédito que as pessoas esclarecidas têm hoje pela Bíblia é porque os próprios cristãos utilizam a Bíblia sem sabedoria.